Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um assunto um pouquinho diferente. O que que acontece, né? Hoje em dia, né, a gente está vivendo uma coisa meio doida, né, que ninguém nunca poderia imaginar, tanto na parte dos negócios quanto na própria vida pessoal também. Então eu vim trazer um assunto que é exatamente para poder mostrar a vocês que tudo tem saída, né? Não sei, alguns de vocês até podem saber que um dos meus hobbies, né, é moda e viagem. Bom, desses meus estudos e tal por moda, é que eu vim trazer o caso para vocês hoje. Bom, um tempo atrás, meu marido me deu esse livro aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele, na verdade, ele conta a história de Gabrielle Chanel. Coco Chanel, mais conhecida, né? E, na verdade, ela passou pela Primeira Guerra, né? E na época ela já estava com um ateliê formado em Paris. Só que Paris começou os homens, né, irem para o fronte de batalha e as mulheres, algumas, muitas vezes faziam o serviço de enfermeiras nos hospitais de campanha. E aquelas que não estavam nessa situação, muitas vezes tinham visto o negócio dos seus próprios maridos começarem a falir, porque não tinha como muito prosperar naquela época, uma vez que tudo começou a parar, né? E aí ela percebeu que estava havendo uma migração dessas pessoas que estavam com poder aquisitivo muito menor, de Paris, onde ela tinha um ateliê, para uma cidadezinha chamada Deauville. Deauville ele fica lá no norte, né, mais ou menos da França, ali por volta ali de Le Havre e tal. Vocês podem ver até no mapa se tiverem curiosidade. E aí o que que ela fez? Ela também migrou para essa cidade e começou a adaptar todo o figurino dela. O que que era esse figurino, né? Na época de Paris, a alta sociedade frequentava muito as corridas de cavalo, os bailes, e tudo isso demandava fortemente tecidos finos, chapéu de uma maneira bem avantajada, digamos assim, com flores, vários adereços, vestidos eram longos, né? Tudo isso, tecidos também das próprias bolsas, né? E sapatos também com tecido parecido com o da roupa. Então tudo isso foi se perdendo, porque não tinha condições das pessoas irem de Paris, que é uma cidade que não tem praia, para uma cidade, né, Deauville é uma cidade litorânea, né, do mar, ali perto de Le Havre, ali todo pega mar, né, a parte norte da França. Então, não se adaptava mais àqueles modelos, né? E aí, o que que ela fez? Se mudou também para essa cidade e começou a perceber também que as mulheres ali andavam tristes, né? Porque toda aquela vida meio que ficou no passado, né? Embora até alguns não acreditavam, começou a ver que a guerra cada vez mais se aproximava deles. Então, o que que ela fez? Abriu um novo ateliê nesta cidade. E aí, um ateliê que não tinha mais aquele porte, né, dos tecidos que ela fazia para Paris, onde era possível, sim, os vestidos longos, vestidos de seda, muita renda, chapéu bem avantajado. Não, ela adaptou aquela necessidade da atual vida das mulheres, né, das mulheres que migraram de Paris para essa cidade. E aí ela decolou. Por quê? Ela conseguiu manter, né, o padrão de qualidade do que ela fazia, só que com tecidos completamente diferentes, adaptados à nova realidade. E ela conseguiu o quê? Malandramente, ela conseguiu fazer com que as mulheres não se sentissem tão tristes, né? Porque elas conseguiam se manter bonitas, com um teor de moda ainda, só que, no entanto, muito mais adaptada à real necessidade. Então, ela traz aqui toda uma história, né, que ela até chama "O Mundo Terminava", porque, na verdade, era isso, né?
um mundo terminava, que era aquele mundo glamouroso, chique de Paris, mas começava um outro, que ela simplesmente decolou e prosperou muito. Ela ficou extremamente conhecida nessa cidade e daí ela ganhou o mercado, né, do norte da França. E quando toda a vida voltou ao normal, ela passou a ser muito mais conhecida, porque ela acabou conseguindo um outro mercado. Então, eu acho que é um exemplo bom para o que a gente tem hoje, né? Nada está perdido e a gente vai se reestruturar em função disso. Basta ter ideias. E ideias é uma coisa que eu venho falar também com vocês hoje. O que acontece? Muitas vezes, né, agora na internet e tal, muitos influencers, né, estão falando de modos de você recuperar o seu negócio, a economia, enfim. E ideias tem 1000 por aí, né? E é exatamente isso que a gente vem falar. Só que as ideias não têm que partir apenas do exterior do seu negócio ou da sua vida pessoal para você. Qual é a grande sacada? Capte essas ideias sim, né? De todos os canais que estão colocando, tanto para você quanto para a sua vida pessoal. Elenque mesmo, né? Escreva, né? Designe item a item o que você achou de ideia interessante. Guarde isso. Qual é a nossa sugestão para você? Assim que for possível, né? Na primeira rodada que você tiver junto com os seus funcionários do seu negócio, mesmo que sejam poucos funcionários, né? Junte-os numa sala, né? Permita-se que na primeira ou na segunda hora de que você achar que vai abrir as portas, que já pode abrir as portas, reserve 2 horinhas para você discutir com seus funcionários uma estratégia. E qual é essa estratégia? A estratégia de guerra que Chanel usou também. Uma estratégia de guerra inteligente, que faz com que novos mercados se abram, que você se adapte sim e viva até, quem sabe, mais conhecido neste mercado. Então, o que você vai fazer nessa técnica, né? Nesse dia, dessas 2 horinhas que você vai perder, entre aspas, mas que você vai ganhar em muito? Você vai se reunir com os seus funcionários e vai usar uma técnica que a gente chama de brainstorm. O que é brainstorm, né? É você discutir ideias, que é o chamado chuva de palpites, né? Chuva de ideias. E aí você vai chegar para eles e vai colocar claramente que você precisa da ajuda deles, que todos estão no mesmo barco. E se o negócio não for bem, todos vão estar sendo influenciados de uma certa forma. Sabe, faça aquela chamada que faça com que eles se veem parte daquele contexto, que a ideia não tem obrigatoriamente que sair de você. Na verdade, traga para eles contribuírem, que eles são importantes no negócio e toda ideia é bem-vinda. E isso vai criar para eles uma ideia forte de pertencimento. O que é isso? Eles vão se engajar muito mais, eles vão perceber que eles são parte e que você dá valor à ideia deles. Então, qual é o primeiro passo? Depois de você ter esta conversa de que tudo depende das ideias e do tratamento, né, que vocês darão em conjunto a essa nova fase, é que vai sair o novo porte, é a sobrevivência da empresa. Então você peça a eles o seguinte: junte, né, faça uma roda, né, e comece a ver ideias que eles possam dar. Vai escrevendo, né, você pode usar post-its, enfim, ou um quadro. Se você tiver por exemplo, um restaurante, escreva, geralmente tem um quadro, né, para botar os pratos do dia. Coloque isso e vai escrevendo. Você vai perceber o quanto de ideias surgirão. É incrível como a gente, às vezes, não se toca que as ideias podem surgir das pessoas que nem estão tão próximas a gente, né? Peça a eles ideias. E pode ser ideias gerais, gente. Na verdade, a grande sacada dessa técnica é não restringir ideias nesse primeiro nível, né?
Deixem vir as ideias, vá anotando tudo e depois sim, vocês em conjunto, numa segunda fase, né, que pode ser sim no mesmo dia, vocês comecem a verificar o que pode ser de fato implantado. Então ali você vai fazer uma triagem das suas ideias, né? Vai fazer uma triagem e vai ver o que é possível, o que não é, o que nem tem custo. Às vezes surgem ideias, gente, que já até poderiam ter sido implantadas, mas como a gente não parou para fazer essa avaliação, a coisa passou e a gente não viu, né? Então a ideia, verifique, não tem custo e é uma ideia que vai dar certo, já implementa, né? E assim você vai fazendo para cada uma, repasse, vê o que tem custo, o que um pode ajudar, o que não pode, se tem que arranjar parceiros fora dali, você vai se surpreender com quanto de ideias surgirão. Feito isso, gente, não pode morrer no campo das ideias, né? Porque senão ideias viram ao acaso, daqui a pouco se perdeu tudo. Qual é a grande sacada? Você vai entrar num momento de planejamento daquelas ideias. O que é o planejamento das ideias? Você tem que fazer item a item, para cada ideia, vamos supor que surjam, né, 5 ideias. Então você vai começar a descrever para cada uma das ideias, também pode ser em conjunto com as mesmas pessoas, tá? Façam uns quadros e para cada ideia você coloque assim: como eu vou implantar isto? Passo a passo, descreva, né? Porque tem ideias que são rápidas e podem ser ideias um pouco mais longas. Escreva tarefa a tarefa de como você implementará aquela ideia, tá? De forma que todos ali estejam entendendo que aquela ideia vai ser implantada e como ela vai ser implantada, ok? Depois disso, escreva o seguinte: quem vai ficar efetivamente responsável por aquela ideia? Pode ser uma pessoa da sua equipe, pode ser você mesmo, e assim você vai colocando. Perceba que cada pessoa que ficou responsável por implantar aquela ideia esteja realmente confortável com ela, né? Permita que essa pessoa crie, né, um ambiente tranquilo, de forma que a pessoa, se não estiver confortável, diga que não está, para que a coisa flua da forma mais tranquila possível. Então você vai descrever o nome das pessoas. Algumas ideias, né, as soluções que estão sendo citadas, muitas vezes não é implantada apenas por uma pessoa. Então você vai dizer que aquela pessoa é a responsável, é ela que vai ser cobrada por aquilo, mas que ela vai ter como ajuda tais e tais pessoas. Descreva também quem vai estar junto àquela pessoa para ajudar, né, no dia a dia. Então, de como ela vai implementar aquela ideia, aquela solução. Você também tem que descrever, caso aquela ideia tenha algum tipo de custo, descreva o valor que vai ocupar no seu orçamento aquela nova ideia. Perceba o seguinte, gente, às vezes um custo é necessário para que uma coisa aumente. Mas eu não tenho como gastar nada agora. Então, tenha ideias criativas em cima para não ter mais custo, ou simplesmente elimine aquela ideia, né? Se ela tiver um custo que você não pode, ela realmente tem aquele custo e não tem como fugir dele. Então, faça com que ou ele seja de uma forma ou de outra forma criativa, né? Que você crie novas possibilidades dentro daquela ideia de forma com que ela não tenha custo, ou elimine aquela ideia. Mas é importante que ele diga como ele será implementado, com que valor ele será implementado, tá? Melhor ainda se não tiver valor. Se ele, por exemplo, tiver algum outro tipo de recurso, algum tipo de material que você vai alocar também aquela ideia, aquela solução para ser implantada, descreva também. Então aí você tem um mapa de tudo que você tem que fazer, né? Você tem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quem efetivamente vai fazer e o quanto vai custar. Então isso você vai ter já
todo o que você vai fazer e como vai fazer. Você também pode, inclusive, dar uma data limite para cada uma daquelas suas ideias, até quando ela deve ser implantada. E é aquele responsável que será cobrado por esta data chegar neste limite ou não, tá? Você então vai ter que olhar para ver se ele vai conseguir. E aí, a partir desse mapa que vocês juntos, né, confeccionaram, você vai ter o quê? Vai ter a possibilidade de ter um plano efetivo. O que você deve fazer com esse plano? Para que ninguém se perca no dia a dia, porque às vezes a tarefa do dia a dia vai consumir o tempo e você se perdeu naquele estudo que você fez. Pega esse quadro, esse mapa que você fez, imprima ou descreva, né, numa letra legal e tal, e coloque nos principais pontos, né, de passagem dos seus funcionários, para que todos vejam o que eles vão fazer durante aquele tempo. Aquilo vai estar ali o tempo todo chamando a atenção deles, que eles estão comprometidos com aquela ação que eles mesmos criaram junto com você. Perceba que isso traz muito mais pertencimento. Se eu criei ideia, né, dei a ideia para a pessoa, para levar, né, o negócio para um outro patamar, para fugir da crise, sabendo que essa crise pode inclusive custar o próprio emprego dele, ele vai se sentir imbuído, né, de fazer aquilo da melhor forma, porque não é uma coisa taxativa que você está passando para ele. Na verdade, é uma coisa que foi construída em conjunto. Isso é muito melhor e a pessoa traz muito mais para si. Então, deixe esse mapa que vocês fizeram em conjunto nos corredores ou nas salas principais. Se for num restaurante, deixa mesmo onde é feita a comida, né? Ou a parte da cozinha, deixa lá, cola na parede, deixa todo mundo vendo. Se for, por exemplo, se tiver alguma sala de troca de roupa e tal, coloque lá também, num salão, deixe aonde exista a troca de roupa dos funcionários. Enfim, é importante que todos estejam vendo o andamento daquilo, né? Então, a isso a gente chama de gestão à vista, ou seja, de forma que vocês estejam no seu dia a dia trazendo aquilo para vocês, tá? Bom, aí, né, você fez nesse momento um planejamento, você fez uma condição de que o que eu tenho que fazer nesses próximos dias, nessas próximas semanas ou meses, para que o meu negócio tome fôlego, né? Que ele consiga sobreviver a essa onda louca que a gente está vivendo. Bom, a partir daí você vai ter que fazer uma outra coisa, porque não adianta também ter a ideia e não adianta apenas planejar. Você vai ter que passar a controlar o que foi feito, o plano que vocês mesmos montaram, tá? E isso vocês vão ter que fazer em conjunto, porque você vai verificar a data limite que você colocou para cada uma das ideias e vai checar, né? Procure, por exemplo, sei lá, se nós estamos hoje lá no meados, né, no início de abril. Vamos supor que você tenha colocado alguma coisa para 15 dias, né? Daqui a 15 dias, lá pro dia, sei lá, de 25, você tem que plantar uma daquelas ideias. Não deixe chegar o dia 25 para pedir, né, ao responsável que dê um status daquilo. Não. Hoje é dia 5, você vai... Dia 10, mais ou menos, você pede um feedback, pede um status daquilo que vocês implementarem, que vocês pensarem em conjunto daquele plano. No dia 10, no dia 13, 14, você também peça um outro, 18, até chegar à implantação efetiva. Perceba que você, com isso, você está monitorando o que de fato, e não é aquela coisa chata, né, que tipo assim, a pessoa vai dizer assim, ai meu Deus, lá vem ela me perguntar de novo, né? Não. Primeiro porque ele está imbuído de fazer porque ele quer ver dar certo, né? Ele quer ver aonde ele trabalha sair daquela situação que se encontra. Você também vai ter, como você colocou ele como responsável, você vai ter todo
uma predisposição do funcionário de te mostrar, porque ele se sente responsável, ele se sente de forma que ele entenda que aquilo é bom para ele, né? Então ele vai se sentir de fato responsável. Então pergunte a ele, olha, como foi, como você já conseguiu, quanto você conseguiu, e não é aquela coisa de você não conseguiu, e aí? Né? Não. O que eu posso fazer caso não esteja dando certo? Ou a pessoa tem alguma dificuldade, não está conseguindo. E aí você vai chamar ou outras pessoas para ajudar, ou você vai aportar alguma outra ideia, juntar alguma outra ideia, enfim. Importante verificar se está no curso do que você planejou, e se não tiver, se tiver, ok, tudo bem, sigamos adiante até implantar a ideia. Se não, o pensamento que você tem que ter o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa a implantar aquela solução que nós construímos em conjunto, tá? Então, nesse momento, é a sua predisposição de ajudar. Aí, isso, na verdade, a gente faz um monitoramento e a gente ajusta conforme ele vai andando, aí vai saindo um pouquinho do trilho numa parte, vai saindo na outra, e a gente vai ajustando para mantê-lo nos trilhos direitinho, né? Então, com isso, gente, você consegue fazer um ciclo, né, da ideia, planejamento e o controle disso, fazendo com que, de fato, você possa moldar o seu negócio à nova realidade. E quem sabe, né, ser conhecido mais no mercado, porque é impressionante como essas ideias, né, esses momentos mudam a gente de patamar. Isso que às vezes a gente tava naquela situação tranquila, com aqueles problemas, mas problemas do dia a dia que você já estava acostumado a resolver, aí vem um baque, uma coisa que te tira totalmente do prumo. Só que aí a gente criativo, né? Nós brasileiros, ou como seres humanos em geral, somos criativos, a gente é capaz de criar qualquer coisa que nos faça ir para frente. Basta a gente catucar um pouquinho quando necessário, né? É aquele velho ditado, né? A necessidade faz o sapo pular. O sapo está precisando pular. Então, é o momento da gente engajar as pessoas, da gente trazer ideias, planejar e monitorar. Sem monitoramento, as ideias não saem do papel e aquilo fica ali, vai ser mais uma coisa para você se desgastar e não vai chegar a lugar nenhum. Então, tenha a ideia, planeje e monitore. Este é o ciclo necessário para a gente sair efetivamente de um novo patamar. E aí, né, voltando aqui à ideia, como eu comecei, né, a falar sobre o assunto de hoje, vou ler um trechinho do livro para vocês, né, que ela fala: um mundo terminava, um outro ia nascer. Eu estava ali, uma chance se oferecia e eu aproveitei. Eu tinha a idade deste novo século, e é a mim que ele se dirigiu, para a criação de uma nova forma de vestir. É isso, gente. Cada um no seu tipo de negócio, cada um com a sua dificuldade, mas vocês têm hoje a probabilidade de sair e sair melhor. Então, conte com a gente. Tenha dúvida? Escreve aqui. Qual é a possibilidade que a gente pode te ajudar na nova ideia, na nova forma de monitorar, na nova forma de planejar? Cita aqui pra gente qual é a sua ideia e se você tiver dificuldade, conte com a gente, tá bom? Um beijo a todos e boa sorte!